Olá, galerinha do sexto ano! Como vocês estão? Eu continuo com saudade de vocês, hein? Vontade de ter aquelas aulas práticas lá na quadra. Ainda mais com esse friozinho, né? Nossa, como era bom! Mas ainda devemos permanecer em casa e devemos continuar fazendo tudo o que nos estão pedindo, certo? Continuo recebendo as devolutivas, então, para quem não mandou. Lembrando que todas essas tarefinhas que eu estou dando, que vocês estão dando a devolutiva, tá valendo visto, tá? Tá valendo nota, para tá deixando ali bem anotadinho, porque vale a nossa nota livre, parte da nossa nota livre, certo? Então, para hoje, nós vamos ter a correção da tarefa lá da página 16. Então, vamos para a primeira pergunta? Precisa ler, porque não lembro de qual é a pergunta. Você conheceu alguma das transformações sofridas pelos esportes ao longo da história? Com base no que você estudou, quais são as possíveis razões para essas mudanças terem ocorrido? Algumas dessas respostas vocês até sabem. Lembra aquele dia lá na quadra que nós fizemos um círculo, que vocês trouxeram uma entrevista feita com os pais e eles relataram as mudanças que ocorreram no futebol? Então, algumas são as mesmas para todos os esportes. Quais são essas transformações? O que houve de mudança? A questão da tecnologia, a gente sabe que foi um dos fatores que mais influenciou nas transformações que ocorreram, porque teve muito investimento, não só em estudo a respeito do esporte, novas técnicas, táticas, novos sistemas, novos investimentos e tecnologia na área de uniformes, equipamentos, formas de treinamento, certo? Então, uma das mudanças é a tecnologia. Outras, os espaços para se praticar esses esportes. Como aumentou o número de espaços, tornou-se mais fácil a prática do esporte e ele foi se adaptando de acordo com cada espaço que a gente tem, certo? E o que mais tem de mudança? Ele tornou-se algo mais fácil, algo de acesso mais fácil. Ou seja, muitas pessoas que antes não tinham acesso a eles, hoje podem praticar. Então, a tecnologia, os espaços, o acesso ao esporte, todas essas são mudanças. Não precisa ter tudo lá na resposta de vocês, certo? Mas algumas coisas ligadas a isto tem que ter. Questão 2. Neste volume, você aprendeu mais sobre as corridas do atletismo. A respeito das distâncias praticadas nas corridas, leia atentamente as opções e relacione corretamente as colunas. Então, vamos lá. A opção A eram corridas de curta distância. A opção B eram corridas de média distância. E a opção C, corridas de longa distância. Então, o exercício era bem simples. Era só ler o que tinha na alternativa, e relacionar se era A, B ou C. Então, vamos lá para a primeira? A primeira era maratona. Lembra que a gente viu toda aquela história da maratona? Então, maratona é uma prova de longa distância. Alternativa C. Segunda, 100 metros. Qual será que é? Curta distância. Alternativa A. 4 por 100 metros. É o revezamento. 100 metros, curta distância. Alternativa A também. Próxima, 1.500 metros. Média distância. Alternativa B. 100 metros com barreiras? Curta distância. Alternativa A. Próxima, 800 metros. Alternativa B. Média distância. 400 metros. Alternativa A. Curta distância. 3.000 metros é a alternativa B. Média distância. E 10.000 metros, alternativa C. Longa distância. Nada difícil, né? Certo? Questão 3. A respeito da transformação nos esportes, assinale V para verdadeiro e F para as alternativas falsas. Então, vamos lá. A primeira é a A. O maior acesso às práticas corporais, o aumento de investimentos e a influência da tecnologia são algumas das razões para que os esportes sofram alterações? Verdadeiro. Nós acabamos de responder isso lá na questão 1. Alternativa B. A tecnologia e o interesse dos grupos empresariais e de televisão pouco influenciam na transformação dos esportes, uma vez que estes são organizados por instituições específicas, como a FIFA, no caso do futebol?
Falso! O que nos leva a dizer que é falso? Tem uma casquinha de banana, lá onde diz pouco influenciam. Pelo contrário, os grupos empresariais e as tecnologias, as redes de televisão, influenciam e muito, né, nas transformações dos esportes. A gente discutiu isso o bimestre inteiro. Então, a alternativa B é falsa. Alternativa C. A transformação de uma prática esportiva pode ser realizada tanto pelas instituições que a organizam, quanto pelos grupos próprios dos praticantes, que por meio de adaptações que ajustam os espaços e os grupos diversos acabam criando novas formas de realizá-la? Verdadeira! A prática esportiva, então, ela pode ser sim praticado pelos grupos, pode ser organizado as regras. Lembra que a gente sempre discute isso em sala? Que nós não precisamos executar exatamente seguindo todas exatamente iguais as regras oficiais, que nós adaptamos de acordo com o que nós podemos e conseguimos realizar lá na prática? Então, a alternativa C é verdadeira. Perdão, gente. Alternativa D. O atletismo é um dos esportes mais antigos do mundo. Para manter as tradições esportivas, quase nenhuma mudança foi efetuada nas modalidades, as quais praticamente são idênticas às suas versões originais. Por isso, os equipamentos e implementos utilizados são similares aos utilizados na Grécia Antiga. Falso. O atletismo, a gente acabou de ver, foi o último conteúdo, ele passou por muitas transformações também, ligadas a questões de quem pratica, quem não pratica, tecnologia, adaptação do material, modificação dos treinamentos, das alturas, das medidas, certo? Então, galerinha do sexto ano, vocês vão me questionar, prof, você não vai deixar de tarefa a página 24, que são 5 exercícios? Não. Por quê? Se vocês derem uma lida lá na página 24, são perguntas bem pessoais e são muito ligadas à opinião de vocês na prática. E como a gente não está tendo essa vivência prática, por mais que a gente esteja na casa, não seria a mesma coisa. Nós temos que estar praticando lá na escola. Então, quando nós retornarmos, que nós vamos ver o conteúdo na prática, bem certinho, aí nós vamos responder a página 24, ok? Mas não pense que eu me esqueci, terá tarefinha sim essa semana, mas é uma tarefinha bem fácil, bem simples. Então, vou lançar um desafio para vocês. A tarefinha dessa semana é uma tarefinha prática. Vocês também vão me mandar um pequeno vídeo como devolutiva. A criatividade vai ser de vocês e eu tenho certeza que vocês sabem muito, porque lá na quadra a gente já fez várias vezes. Vocês vão adaptar um circuito na casa. Ai, prof, mas circuito motor você faz lá com as criancinhas pequenas. Então, vocês não vão ver com esses olhos. Não será um circuito motor. Imaginem que é uma pista de parkour na casa. Ah, parkour, esportes de aventura, vocês vão gostar, né? Então, vocês vão criar um circuito com vários desafios para vocês. Vocês podem colocar zigue-zague utilizando cadeiras ou utilizando litros, garrafas que vocês tenham na casa, ou se tiverem cone. Pode colocar no meio do circuito pular corda, polichinelos, uma corrida no lugar, certo? Outros exemplos, gente, saltar pela cadeira. Então, assim, lembrem de tudo que a gente já fez, tanto na quadra quanto lá no saguão. Lembra que nós tivemos que adaptar várias atividades lá? Então, é com vocês, tá? Beijinhos e fiquem com Deus!